Glória a Deus! Estamos juntos nessa terça-feira da Conexão Interferente. Não é uma conexão superficial, mas muito além da superfície, das camadas da nossa alma, toca o nosso espírito, é interferente de verdade. E glória a Deus por essa interferência nesse dia. A palavra de Deus, ela precisa interferir na tua vida. Aliás, você precisa que ela interfira. Você precisa deixar que essa interferência aconteça, saindo da superficialidade, da tua vontade, da tua percepção natural, para a realidade de uma visão espiritual. Nós estamos lendo o Evangelho de João, né? A cada semana é um capítulo e nós chegamos no capítulo 12, irmãos. 12 semanas desse ano e o 12 de João é a entrega. É quando Maria, a irmã de Lázaro, ela quebra um vaso de nardo puro, né? E aquilo simbolizava, naquele tempo, porque eram 6 dias antes da Páscoa, da crucificação, o corpo de Jesus sendo preparado. E eu vou falar um pouquinho disso depois, mas eu quero te situar. Nós estamos na semana da verdade que liberta dos desvios e retenções, pelo derramar quântico sem reservas. Eu não vou guardar nada. Quebrar alguma coisa que tem líquido não dá para preservar nada. Tudo se esvai. Mas na verdade tem um perfume que testifica daquela entrega e que rompe com todas as paredes divisivas, né? Porque a fragrância, o cheiro, a pessoa já passou, o cheiro fica, né? E de repente, tu tá num ambiente, aquele cheiro vai para outro ambiente também. Ele vai ocupando os ambientes e ele vai rompendo com as divisões do ambiente até ser um em todo lugar. Então nós temos esse derramar quântico sem reservas de quem ama. Aleluia! Sem reservas de quem ama, sem admitir a traição. Por quê? Porque a oferta de Maria, em João 12, ela denunciou aquilo que estava no coração de Judas, denunciou a traição que estava dentro dele, a traição que aconteceria, né, para crucificar Jesus. Só que a verdade é que todo o argumento de Judas, do bom moço que quer ajudar os pobres, era só uma superficialidade, né, daquilo que realmente estava acontecendo, porque ele era ladrão e roubava os recursos, né, que eles tinham para justamente abençoar os pobres. E ele teve uma super ideia. Em vez de desperdiçar esse nardo puro, nós poderíamos ter vendido, né, para ajudar pessoas. Às vezes uma solução tão óbvia, né, uma solução tão maravilhosa, uma solução assim de tanta bondade que na verdade era uma expressão da maldade que havia dentro dele e que há dentro de nós, né, do ser humano, do Adão que vive em nós. Mas glória a Deus pelo último Adão, que nos ocupa totalmente, é a nossa decisão de hoje. Então, quando há uma entrega em algum ambiente, né, denuncia a retenção daquele lugar. Quando há uma entrega sem reserva, denuncia aquilo que o homem quer reservar e preservar para si mesmo, essa autopreservação. Mas glória a Deus, hoje nós seremos livres para uma comunhão sem reservas, amém? Que com intenção verdadeira pode ver Jesus e amá-lo além dos limites étnicos, além daquilo que aparentemente pode nos dividir. Lá em João 12:8 diz, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus estava dizendo aqui, quando Judas deu essa boa ideia do que poderia ter feito com aquele nardo, né? E ele fala assim, mas os pobres, vocês sempre vão ter oportunidade de cuidar, de abençoar. Mas esse momento é que é único. O momento que você pode desperdiçar a tua vida no Senhor é único. A chance que você tem de desperdiçar tudo aos pés do Senhor. Quantas chances você poderia ter desperdiçado a sua vida, mas você resolveu poupar? Judas resolveu poupar. Ele fez um negócio ali, né, com os sacerdotes para receber moedas de prata em troca de entregar Jesus. Ele é que estava retendo ali a sua vida, querendo preservar a sua vida. E por fim, o que aconteceu com Judas? Ele perdeu, porque ele mesmo se enforca num campo de sangue. Irmãos, exatamente nesse capítulo, Jesus fala que aquele que ama a sua vida de alma vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida de alma vai ganhar a verdadeira vida. Então, o que Judas fez foi preservar sua vida de alma, da sua vontade, dos seus conceitos, dos seus negócios naturais. E o que Maria fez?
desperdiçou tudo, porque ela encontrou a verdadeira vida. Sabe que o nosso conceito de valor, ele muda a partir de Jesus. Aquilo que você dava tanto valor, né? De repente perde valor, e aquilo que parecia desprezível começa a se tornar a coisa mais importante. Eu não quero mais viver a vida que eu tinha, eu quero essa vida nova. Eu não quero, o que esse nardo puro que eu tô guardando pro dia que eu vou casar? Eu já encontrei o meu noivo. Eu já encontrei tudo que eu preciso. Essa certeza, essa convicção traz esse derramar sem reservas de que já estamos completos, de que não precisamos guardar mais nada. Aleluia. Eu não vou guardar para um dia, esse dia já chegou. Esse dia é o Senhor. Aleluia. Então, nós vemos aqui um pouquinho mais à frente no versículo 19, diz assim: Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Alguns gregos desejavam ver Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa havia alguns gregos, e estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Aí Filipe chamou outro discípulo, fala com o Senhor, e o Senhor fala: olha, se o grão de trigo não morrer, isso é a palavra dos próximos dias, né? Ele não pode produzir muito. A alegria do Senhor estava em se esvaziar. As pessoas, quanto mais a perseguição aumentava, quanto mais o Senhor se entregava, mais ele atraía as pessoas, né? Então os fariseus estão falando: não adianta, a gente pode falar mal dele, pode, né, queimar o filme de Jesus na cidade, mas as pessoas são atraídas por esse homem, alguma coisa acontece, né? Tá acontecendo alguma coisa. E então nós vemos aqui que Jesus, ele nos atrai, ele quebra o muro de divisão, como está escrito em Efésios 2, fazendo dos gentios e dos judeus um só. E essa marca não é a marca de sermos esse ou aquele, de sermos uma nação ou outra, de sermos um só em Cristo Jesus. Ele rompe, assim como essa fragrância que sobe, e que ela não está preocupada com uma parede ou outra, mas ela expande no ambiente, né? Ela vai penetrando no ambiente e vai se tornando, eu não posso pegar, né, essa fragrância, mas eu posso sentir essa fragrância e ela me atrai. Assim é o que estava acontecendo. E glória a Deus, porque essa é a marca do Senhor. Eu até lembrei, né, pensando nessa palavra, meditando sobre essa palavra, de que quando Jesus ele ressuscita, ele entra no cenáculo e ele atravessa uma parede. Irmãos, tem todo um sentido quântico, mas a realidade disso é que justamente Jesus não tinha divisão, alguma coisa que me separa, porque agora eu vou deixar o meu espírito, e aquilo já era um sinal de que não tem nada, não tem uma parede, não tem nada que possa criar um ambiente exclusivo, mas que somos todos do mesmo ambiente, somos todos atraídos pela mesma fragrância. Olha, a palavra fala que Jesus não tinha uma beleza, não tinha formosura, nada que nos atraísse. O que nos atraía? Eu ouvi uma palavra na semana passada do Revivamento Matinal, que Jesus era charmoso. E eu achei charmoso, assim, fiquei pensando, charmoso, né? Mas de repente, né, às vezes a tradução fica um pouco assim, mas de fato é isso, né? Uma pessoa charmosa, a gente não consegue tirar o olho dela. Alguma coisa nos atrai, não é uma beleza estética, mas é alguma coisa que é Cristo. Então, na verdade, esse charme, né? Esse charme é a unção do Senhor. Não tinha uma beleza estética. E olha que os gregos foram atrás de Jesus. Os gregos prezavam por isso, né? Eles tinham toda essa cultura estética, né, que tem origem nos gregos. Mas eles queriam ver Jesus, eles foram atraídos por essa beleza que não era estética, que é uma realidade espiritual da unção do Senhor. E glória a Deus, porque Jesus nos atrai, né? Por causa da comunhão da vida. Nada vai impedir essa comunhão. Nós seremos abençoados pela comunhão. Somos atraídos. E essa simplicidade, ela é atraente. E talvez mais que charmoso seja essa palavra, atraente. Nos atrai. Eu tenho ido, né, às reuniões de domingo numa cidade aqui, 1 hora aqui da minha cidade. E é um lugar super simples, né? E acontece tudo de uma forma muito simples. E isso me atrai muito. Pela simplicidade. Não há necessidade disso, daquilo. Eu li esses dias no livro da ortodoxia da igreja,
em que o irmão Watchman cita um outro irmão, né, que quando ele tem a revelação, eu acho que é dos Irmãos Unidos, não, antes disso, não lembro, ou alguém que acessou os Irmãos Unidos na época, enfim, ele fala assim que ele realmente acessa essa vida cristã quando ele vê que eu não preciso de um púlpito, de alguma coisa que me diferencie de alguém, mas que todos fazem parte desse mesmo altar, todos podem profetizar, todos têm algo do Senhor, né? Do que tem menos ou mais conhecimento da palavra. Não é isso que nos diferencia, o que deveria nos diferenciar, mas a nossa busca, à medida que nós buscamos, né? Daqueles que são mais simples até os mais eruditos, né? O entremesclar disso dá mesmo algo maravilhoso. É uma porção maravilhosa. E as reuniões de domingo, naquela simplicidade toda, elas têm sido assim extremamente edificadoras para mim. E eu sempre tive uma busca por performance, mas de repente quebrei isso, né? Aleluia, isso se quebrou, isso perdeu sentido, não é isso. Eu não quero ir para um lugar que precisa ter qualquer esforço humano para que a gente tenha alguma experiência. A experiência vem do próprio Cristo. Filipe estava ministrando, né, aquele homem, um etíope, né? E ele quis ser batizado, ele foi atraído para aquele batismo. O que aconteceu ali? Tinha alguém, estava no púlpito, tinha alguma coisa que chamou a atenção dele? Não. A palavra chamou a atenção dele. É isso que tem que chamar a nossa atenção. É a palavra de Deus. É descobrir que ela é tudo o que nós precisamos. E quando eu for cantar, eu canto a palavra de Deus. E quando eu vou profetizar, eu profetizo a palavra de Deus. E quando eu busco revelação na própria palavra, eu tenho revelação dentro da palavra. Porque ela é extremamente completa. E ela é extremamente viva, e essas palavras são vida em nós. Então, o que acontece? O que te atrai no Senhor? A vida. E quando você encontra a verdadeira vida, você descobre que tudo que você vivia até então não era vida. Amém? Não era vida. O que era? Irmãos, uma distração. Essa preocupação exagerada das pessoas, uma preocupação diária que foi minha por muito tempo, sobre o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Nós ficamos completamente entorpecidos por uma busca vazia de coisas que o Senhor já proveu. A palavra fala, busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Mateus 6, né? Eu amo esse capítulo de Mateus. Sabe o que ele está dizendo? Que tudo que nós precisamos está no reino. Por isso que Maria quebra aquele nada. Peraí, né? Aleluia. E sabe, ela foi tão pontual, né? Já falei aqui em alguma ministração. Porque depois quando as outras Marias foram ao túmulo de Jesus, já tinha acontecido a crucificação, elas foram fazer o quê? Embalsamar o corpo de Jesus, né? Cumprir um ritual, o corpo dele já não estava mais lá. Olha isso. Elas chegaram atrasadas? Não. Maria, quando ela entregou, ela se antecipou? Também não. Não foi sobre quem veio depois ou quem veio antes, foi quem viveu o dia da sua visitação. Então, nós não estamos nem prisão ritual, nem prisão uma ansiedade, mas há uma realidade da manifestação do Senhor. Maria encontrou ali o seu Senhor e quis desperdiçar tudo. Ela não estava fazendo um ritual, cumprindo uma obrigação, ela estava expressando a sua adoração. O perfume encheu a casa. No capítulo anterior tinha cheiro de morte, porque Lázaro, o irmão dela, estava morto há 4 dias e fedia. Então, o Senhor trouxe vida. E agora, no ambiente que era, né, assim, ruim, de cheiro de morte, de dor, de tristeza, tem uma alegria porque Lázaro está na mesa, porque a vida entrou. Porque o que eu quero mais, senão essa vida comigo? Então, nós temos, aleluia, esse derramar diante do Senhor, porque o nosso conceito de valor mudou. Irmãos, essa semana no Reavivamento Matinal, nós estamos lendo exatamente sobre isso, sobre o conceito de valor que Judas não acessou. Esse conceito de valor mudou. Primeiro, porque eu tenho a presença. A presença do Senhor é tudo. Moisés falou, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se o Senhor, essa presença gloriosa, se nós não estivermos nessa presença, desfrutando dessa presença, o que nós estamos vivendo? Se você passa um dia da tua vida sem desfrutar o Senhor,
Sem estar nessa presença, você perdeu esse dia inteiro. Ah, mas eu trabalhei, comprei comida, fiz isso, fiz aquilo, né? O que você fez tudo, você pontuou, subiu de cargo no trabalho, recebeu um aumento. Todas essas coisas são igual a zero, sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos nesse mundo secular é para suprir só a nossa vida, para que a gente possa servir aquilo que a gente acredita. Só que nós ficamos tão distraídos naquilo que é só um meio e achamos que aquilo é um fim. E não. É o meio de você suprir o corpo, servir o Senhor, viver essa realidade. Então nós temos a presença. E quando eu me relaciono com a presença, eu desfruto dessa vida. Aleluia. Senhor, eis-me aqui nesse dia, Senhor. O que tu queres de mim? Eu estou aqui, Senhor. Eu só quero o Senhor. Nós temos comunhão com a vida pela palavra de Deus. Estude, leia, busque, se derrame, desperdice o teu tempo lendo a palavra de Deus. Ai, tô sem tempo, minha vida é muito corrida, né? Eu trabalho muito, eu tenho meus filhos, tenho isso. Esse pode ser até o meu discurso. Mas existe uma prioridade. A prioridade é o Senhor. A prioridade é nada vai me tocar. Primeiro o Senhor me toca. A sua palavra me visita. Primeiro é o Senhor. Ah, mas eu tô na correria, tô não sei o quê. Quanto mais tempo você entregar diante do Senhor, e isso é um desperdício para esse mundo, né? Mas é o teu maior investimento. Você vai ver que todas as outras coisas, elas vão acontecer. Elas entram numa outra dinâmica. Há um fluir do Senhor. Enquanto você busca Deus, coisas que você quer controlar e quer resolver e não acontece nada, tá na mão do Senhor. E Ele vai te surpreender. Então nós temos presença. Nós temos palavra. Busque a palavra de Deus. Leve a Bíblia com você para todo lugar. Que bom que você tem a Bíblia digital, que bom, mas cuidado com as suas distrações. Porque enquanto você está lendo a Bíblia, tem um monte de notificação, né? E o Senhor quer uma primícia, Ele quer só você. Ele não quer você e mais um monte de gente ali, né? E o Instagram mostrando quem é que entrou ao vivo. Não é assim quando a gente lê a Bíblia no celular? Ou você coloca offline, ou vai ter vai disparar. O inimigo adora fazer isso, tirar a tua atenção. Ah, ele tá lendo a Bíblia, que bom, né? Pois agora vai, é o WhatsApp que ele tá esperando que eu vou mandar. Irmãos, glória a Deus. Mas o tempo com o Senhor é só do Senhor. Quando a gente tá com uma pessoa que a gente ama, a gente quer estar só com essa pessoa, né? E se essa pessoa tá com você no jantar e ela começa a atender o telefone na tua frente? Vocês estão lá comendo, conversando, aquela conversa boa, de repente ela fala com alguém. Aí, beleza, desligou. De repente ela tem que responder, rapidinho, preciso só... Tu vê que ela já não tá mais ali contigo, né? Essa sensação é horrível. Aquele encontro não existiu porque vocês não se encontraram. Vocês estavam se encontrando, mas perdeu, né? Porque tem uma agitação acontecendo. Agora, quando é uma atenção direta e nada mais importa, é porque realmente nada mais importa. E isso é o mais importante. Quando há uma conexão real, nada mais importa, o telefone vai tocar, Senhor, tu cuidas de tudo, enquanto estou contigo, todas as coisas estão em ti, eu não vou ficar me preocupando com nada, porque eu quero o Senhor, amém? Palavra, presença, palavra, nós temos as pessoas, o povo, a comunhão, aleluia, nós temos comunhão com a vida, com os irmãos, aleluia pelos irmãos. Eu que sempre tive uma tendência a ser mais introspectiva, né, e ficar mais solitária, além da Bíblia, além dos meus livros, essas coisas, tenho desfrutado muito da comunhão dos irmãos, da leitura com os irmãos, da percepção dos irmãos daquilo que eu estou lendo. E isso tem me enriquecido, e isso tem me feito, me aberto mais, né, para situações, eu estou me abrindo muito mais para outras situações, isso tem me fortalecido. A percepção, às vezes, do irmão é tão profunda e ela me aprofunda naquilo que eu estava buscando. E como é maravilhoso quando a gente tem o irmão orando. Eu tive uma experiência na semana que passou, né? Eu tive que levar o Davi no médico, e foi uma situação assim, foi no médico num dia, pronto-socorro no outro, foi uma loucura. Mas, de repente, eu fui pedir oração para os irmãos, assim, e instantaneamente a médica aparece, não sei o que acontece, instantaneamente, assim. E eu sei que não é assim, porque Deus fez milagre por isso, por aquilo. Eu não quero nenhuma justificativa natural para aquilo que é espiritual. Mas quando eu estou em comunhão com o corpo, eu lembro que eu pertenço a algo muito maior. E eu sei que eu não estou nesse problema, nessa situação. Eu sei que o corpo está comigo em toda e qualquer situação. E isso é fortalecedor.
Então nós temos essa realidade, a comunhão com a vida. É uma comunhão interferente. Você precisa desfrutar mais da presença, você precisa desfrutar mais da palavra e precisa desfrutar mais das pessoas, dos irmãos, das conexões, pessoas que você nem imagina que você vai cruzar o caminho. Elas têm uma mensagem do Senhor ali para você. Né? Quantas mensagens, olha, que estejamos abertos para os sinais do Senhor nesse dia, nos próximos dias, nessa semana, que você esteja quebrantado nesse derramar, para que essa fragrância possa subir, possa romper os limites daquilo que é natural e físico para aquilo que é real, espiritual e eterno, em nome de Jesus. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela oportunidade que nós temos de pregar a palavra de Deus. Irmãos, que sejamos sempre, em todo o tempo, abundantes no Senhor, porque a nossa obra no Senhor ela não é vã. E que você possa entregar a tua oferta hoje, sabendo que isso também é uma expressão de quebrantamento. Era a oferta de Maria, o trabalho de um ano inteiro. Aleluia! Que todo o nosso trabalho seja mesmo um derramar diante do Senhor, porque trabalhar para mim mesma é um desperdício que não tem cheiro nenhum. Às vezes tem até cheiro de morte. Mas quando eu entrego tudo ao Senhor, eu transformo aquilo que seria morte em vida, aquilo que seria natural, né, físico, em espiritual e eterno. Eu tiro daí de uma dimensão natural, né, de um suprimento meu, para um suprimento espiritual. E glória a Deus, que possamos viver com essa origem, nessa fonte e nessa vida. Nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Deus te abençoe, shalom. Senhor Deus, nós invocamos a Tua presença, nós invocamos o Teu nome. Senhor Deus, que nós tenhamos o verdadeiro Brit Hadasha. Senhor Deus, livra-nos de tudo que é raso, de tudo que é passageiro, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, tudo que é raso. Coloca-nos no verdadeiro Brit Hadasha, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos com a Tua presença. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos. Senhor Deus, abençoa-nos essa terça-feira, que tenhamos uma comunhão verdadeira, Senhor Deus, sem reservas. Abençoa as nossas comunhões, Senhor Deus, nas igrejas, Senhor Deus, sem reservas, Senhor Deus. Abençoa-nos nessa terça-feira, Senhor, o verdadeiro Brit Hadasha, o Melech, o Brit Hadasha que vem do Melech. Esse é o verdadeiro Brit Hadasha. Senhor Deus, abençoa-nos, abençoa a cada um que estiver ouvindo essa oração, Senhor Deus, nessa terça-feira, a comunhão de cada um nas igrejas, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Unidade de pensamento, Senhor Deus, entre as igrejas. Unidade de pensamento entre os lares, Senhor Deus. Unidade de pensamento a todos aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus. Unidade de pensamento, os conceitos, Senhor Deus, da palavra. Unidade de pensamento, Senhor Deus, os conceitos que vêm dos mais altos céus. A verdadeira comunhão, Senhor Deus. Unidade de pensamento. Um tsan, Senhor Deus. Que tenhamos um tsan de Deus em nossas vidas. Senhor Jesus, abençoa-nos com a Tua presença. Abençoa-nos, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, uma verdadeira comunhão de paz, de sabedoria e de discernimento, Senhor Deus. Discernimento do que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Porque bom e agradável é estar na presença dos irmãos. Por isso que tenhamos verdadeiras comunhões entre as igrejas, verdadeiras comunhões com discernimento dos conceitos, discernimento da palavra, discernimento daquilo que vem dos mais altos céus, discernimento, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa as nossas vidas. Abençoa a vida de cada um que estiver ouvindo essa oração. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa-nos, o Melech, pois nós louvamos e adoramos o Melech, Haolam, Senhor Deus. Deus que está acima
dos céus, o nome acima de todo nome, Shem, de Shem, o nome acima de todo nome, Senhor Deus. Por isso nós clamamos por verdadeiras bênçãos, nós clamamos, Senhor Deus. Nós nos livramos de tudo que é raso, nos livramos de tudo que é passageiro, de tudo que é raso, pois clamamos o que é verdadeiro, clamamos o que amamos em espírito e em verdade, Senhor Deus. Clamamos, Senhor Deus, por verdadeiras comunhões, Senhor Deus. Um verdadeiro alimento, Senhor Deus. Verdadeiro alimento em nossas vidas. Um verdadeiro suprir em nossas vidas. Porque o suprir não é só o físico. O suprir não é só aquilo que uma mão pode comprar. Mas o suprir é o que vem da palavra, é o que vem dos conceitos, é o que vem do Brit Hadasha. Esse é o Brit Hadasha, é o conceito da palavra. Esse é o Brit Hadasha. Portanto, que tenhamos uma verdadeira comunhão entre os irmãos, entre as igrejas, entre os irmãos nas igrejas. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa vida com a Tua palavra, com a Tua oração, com o Teu discernimento, com a Tua voz, Senhor Deus. Porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Muitas andam sem olhar, sem ver o pastor, mas reconhecem a voz do pastor. Então abençoa-nos com a Tua voz, com a Tua presença. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua vida. Abençoa-nos com os Teus conceitos. Nessa comunhão sem reservas, Senhor Deus. Abençoa-nos nessa comunhão sem reservas. Uma comunhão verdadeira. A verdadeira luz. Verdadeira luz que há da vida do Senhor, que existe em nós. Que nós tenhamos realmente esse dispensar divino em nossas vidas. Esse dispensar da palavra. Pois o Senhor não quer alguém sensacional. O Senhor quer alguém dispensacional, que dispense a palavra, que proclame a palavra, que ore a palavra. Então abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada um que estiver ouvindo. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida, as nossas comunhões nessa terça-feira, Senhor Deus. Abençoa as famílias, Senhor Deus. Abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor Deus. Abençoa aqueles que estão trabalhando, abençoa os trabalhadores, Senhor Deus. Estão trabalhando incessantemente, Senhor Deus, em prol da Sua obra, em prol da Sua palavra, em prol dos Seus conceitos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, com obras bem aprumadas, Senhor Deus. Abençoa-nos com a Tua vida, Senhor Deus, em nós. Senhor Jesus, com a Tua vida em nós, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua presença, com que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Abençoa-nos, livra-nos, Senhor Deus, do que é raso, livra-nos. Nós proclamamos, nós clamamos a Tua palavra, nós clamamos os Teus conceitos. Livra-nos do que é passageiro, livra-nos, Senhor Deus, do que é passageiro. Abençoa-nos com a Tua vida, com a Tua presença, com a Tua luz, Senhor Deus. Seja a luz em nossas vidas, ilumine as nossas vidas e a vida de cada um que estiver ouvindo, de cada família que estiver ouvindo, de cada um que acompanha essas orações, em nome de Jesus. Amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei
invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graça, sim, com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria.
Todas as terras apresentei-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mas do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó.